de hoje, Efésios capítulo 4, vamos ler o versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Versículo 2: com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Verso 4: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, e um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo. Verso 6: e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Amém? Segure a tua Bíblia aberta nesse momento. Vamos orar, primeiramente agradecendo ao Senhor pelo que já temos visto e ouvido nesse lugar, e também pedindo o direcionamento do céu sobre esta palavra. Pai, na tua presença neste momento, Senhor, somos gratos a Ti por tudo que já temos visto, Pai, ouvido nesse lugar, louvores, palavras, apresentações. Senhor, tudo isso eu tenho certeza, Pai, que já subiu como incenso suave diante da Tua presença. Tudo isso, ó Pai, já foram expressões de adoração nesse culto. Mas nesse momento, ó Pai, nós cremos que o Senhor também tem, através da Tua palavra, algo para ministrar aos nossos corações. E a minha oração junto com os meus irmãos é para que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, que possamos entender, ó Pai, o Teu propósito com esta palavra, que ela nos confronte, mas também nos edifique, nos fortaleça, nos renova, nos restaure, e acima de tudo o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus, e amém. Você pode estar assentado, mas mantenha a tua Bíblia aberta nessa palavra. Aleluia. Uma palavra, irmãos, que tem como título, no início do capítulo 4, a unidade da fé. E é interessante nós que estamos na quarta-feira aqui, estudando Atos dos Apóstolos, entender que no capítulo 19, que foi o capítulo que encerramos na última quarta-feira, Paulo ainda está em Éfeso. Agora, anos depois, ele está preso em Roma, e lá da sua prisão em Roma, ele vai escrever para essa igreja, que por 2 vezes ele tinha passado, tanto no encerramento da sua segunda viagem missionária, quanto também na sua terceira viagem missionária, quando ele fica ali por um espaço de 2 anos em Éfeso, e é grande o mover de Deus naquela cidade. Agora, irmãos, Paulo está preso, você observa isso no próprio versículo que nós lemos, Paulo, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Ele está falando, irmãos, aqui do que literalmente estava vivendo, ele literalmente estava na prisão. E ao escrever, irmãos, para a igreja em Éfeso, Paulo ele vai trazer aqui, do capítulo 1 até o capítulo 3, ensinamentos sobre a igreja, sobre o plano de salvação. Agora, do capítulo 4 até o capítulo 6, ou seja, na parte final desta carta, Paulo ele vai trazer doutrinas práticas para a vida cristã. Assim como ele costumava fazer, Romanos também é assim, os primeiros 11 capítulos são teoria, e depois ali você vai ver muita doutrina prática para ser colocado em uso no nosso dia a dia, para nós sairmos apenas da teoria e irmos para a prática. Você entende isso nessa noite? Eu sempre faço a comparação, irmãos, de quando você está fazendo ali o curso preparatório, a autoescola, para você adquirir a sua CNH. Primeiramente você vai para o teórico,
você vai lá e ouve, né, um monte de teoria, a maioria você acaba esquecendo muitas vezes, né? Só que aí chega um dia que o professor fala assim: olha, agora você vai para a prática, agora você vai pegar o carro, agora você vai pegar a moto e você vai praticar aquilo que você aprendeu. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, ele tem aqui um ensinamento prático para nossas vidas. É um ensinamento para você literalmente pegar e aplicar. Observe comigo o versículo primeiro ainda que a gente leu. Paulo está dizendo assim: olha, eu rogo, irmãos, esse rogar é quase um suplicar, é quase um implorar. Ele diz assim: irmãos, eu peço, eu rogo, que vocês andem como é digno da vocação em que fostes chamado. Queridos, Paulo está dizendo assim: olha, eu peço para vocês que aquilo que vocês já ouviram, que aquilo que vocês já aprenderam, que aquilo que já foi ensinado para vocês, agora seja colocado em prática. Que vocês andem, isso aqui, irmãos, é ação, não é conhecimento teórico, é ação, é atitude. Que vocês andem como é digno da vocação em que foste chamado. Que vocação é essa que Paulo está falando? Não é vocação ministerial, porque senão essa palavra seria reduzida a pessoas específicas, de formas específicas. Mas Paulo está escrevendo como um todo, para toda a igreja. Inclusive o título é a unidade da igreja, a unidade da fé. Então essa palavra é para todo aquele que professa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você entende isso nessa noite? Amém. Essa é a vocação que Paulo está se referindo no versículo 1. É a vocação da qual nós fomos chamados para salvação em Cristo Jesus. Aleluia. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês foram chamados, vocês foram escolhidos, vocês foram resgatados, vocês foram comprados com o sangue do Senhor Jesus. Não há como vocês retribuírem o que foi feito por vocês na cruz do Calvário. Não há como vocês devolverem ao Senhor aquilo que Ele já fez para vocês. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês: andem conforme seja digno da vocação de salvação a qual vocês foram chamados. É importante entendermos isso. E você vai ver como essa palavra se entrelaça com o tema do culto da ceia do Senhor. Eu repito aqui nessa noite: não podemos recompensar o Senhor pelo sacrifício da cruz do Calvário. Não podemos retribuir ao Senhor aquilo que Ele fez por nós. Isso é impossível. Mas nós não só podemos, como devemos andar como é digno da vocação em que nós fomos chamados. Você foi chamado pelo Senhor. Você foi separado pelo Senhor. Você foi escolhido pelo Senhor. E em algum momento da sua caminhada você entendeu isso através do Espírito Santo de Deus. Em algum momento da tua vida, o Espírito Santo de Deus abriu o teu entendimento, abriu os teus olhos, e você entendeu que sim, você é chamada, você é escolhida pelo Senhor, você é chamado, você é escolhido pelo Senhor. Agora tem um detalhe, irmãos: o escolher significa separar, o escolher significa colocar à parte. O escolher significa tirar do meio de outros. Quando o Senhor nos escolheu, Ele estava literalmente nos tirando da onde nós estávamos. Isso não nos torna melhores ou mais dignos de quem continua lá fora. Não, de maneira alguma, porque a obra não é mérito nosso.
é mérito do Senhor. Aleluia. Isso não nos torna maiores, melhores, não, mas nos torna diferentes. Você entende isso nessa noite? Ser alcançado por esse chamado, essa vocação de salvação, não nos torna melhor do que quem está perdido ainda no mundo, na impiedade. Não nos torna melhor de quem ainda não entendeu o plano de salvação para a sua vida. Mas deve sim nos tornar diferentes destas pessoas. É por isso que Paulo está dizendo: eu rogo, eu peço que vocês andem como é digno da vocação que vocês foram chamados. A gente não vai chegar até lá, mas no final do capítulo 4, ele começa a traçar, irmãos, um paralelo, uma diferença. E ele diz assim: olha, vocês não andem mais praticando aquilo que vocês praticavam lá no mundo. Palavras, pensamentos, ações não são mais compatíveis. Por quê? Porque vocês foram escolhidos pelo Senhor para uma nova vida. Você entende isso nessa noite, igreja? Então nessa noite a palavra de Deus começa falando conosco dessa forma. E entenda que essa é uma palavra prática, não é teoria, é prática. Que amanhã de manhã, ao sair de casa para trabalhar, você ande como é digno da vocação que você foi chamado. Isso é prático, é doutrina prática. Que dentro da tua casa, vou falar com os pais aqui hoje, homem de Deus, que você seja um pai como é digno da vocação que você foi chamado. Filhos que aqui estão, que sejam filhos como é digno da vocação que vocês foram chamados. Mulheres que aqui estão, sejam mulheres, esposas, mães, servas, como é digno da vocação que vocês foram chamadas. Ah, pastor, mas está todo mundo fazendo desse jeito. Mas você não é todo mundo, você é escolhido pelo Senhor. Ah, pastor, mas agora a moda é, não sei, mas você não está nesse mundinho de modas, de modismos, de pensamentos vãos, de heresias. Você foi chamado, você foi escolhido para a salvação em Cristo Jesus. Que você ande como é digno da vocação que você foi chamado. Tem palavras, irmãos, que nós falamos, tem ações que nós tomamos, tem pensamentos que nós alimentamos, que não são dignos da vocação para a qual nós fomos chamados. Tenha maturidade espiritual para entender isso. Tenha maturidade espiritual para entender isso. É por isso que tem palavras que não te cabem mais. Sabe por quê? Porque não é digno da vocação que você foi chamado. É por isso que tem ações que nós, cristãos ou crentes, como você queira chamar, não fazemos mais. Não é porque somos melhores, não é por isso, não é porque queremos nos aparecer, não é nada disso, é porque não é digno da vocação para a qual nós fomos chamados. Então nessa noite, ouça a voz do Senhor falando ao teu coração nesse lugar. Ande nessa terra como é digno da vocação em que você foi chamado. Amém, igreja? O versículo 2 vai dizer assim, olha, o versículo 2 nos aponta aqui para 4 exemplos da vocação que nos foi chamada. Vai dizer assim, o primeiro, com toda a humildade. Depois vai dizer, e mansidão. E depois vai dizer assim, com longanimidade. E depois vai dizer assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Essas 4 ações que o versículo 2 aqui está falando para nós, irmãos, as 4
apontam para o Senhor Jesus. Lembra que eu falei aqui? Se estamos em Cristo, sepultados com Ele, ressurretos com Ele, seremos moldados à sua imagem e semelhança. É por isso que a palavra de Deus está dizendo: olha, como é digno da vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade. Eu sempre falo aqui, irmãos, a gente vive num mundo em que a soberba é valorizada, a soberba é exaltada, a soberba é ensinada. Não, você tem que se garantir, você tem que ser melhor que o outro. Não é assim? Lá no teu lugar de trabalho, na tua empresa, você tem que ser melhor que o outro, você tem que se destacar mais que o outro. Na família, muitas vezes, você tem que, entre aspas, ser melhor que o outro, demonstrar mais que o outro. Na escola, os jovens que ainda estão na escola, adolescentes, crianças, há uma luta já travada. Para quê? Para se destacar mais que os outros. O mundo premia, o mundo ensina, o mundo valoriza o orgulho e a soberba. Mas quando nós olhamos para Cristo, aleluia, nós vamos entender que mesmo sendo achado em forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se, literalmente destruiu-se. E sendo achado em forma de homem aqui na terra, humilhou-se ainda mais, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós olhamos para o mundo, que nós somos ensinados, doutrinados, premiados para sermos maiores que os outros, mas quando olhamos para Cristo, nós vamos ver que o maior de todos se fez menor nesta terra. Nós vamos ver que o maior de todos, o que tinha todo o poder em suas mãos, humilhou-se a si mesmo, foi servo, recebeu a autoridade do Pai, irmão, sobre tudo aquilo que havia nessa terra. Mas o texto diz que ele aniquilou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus. Jesus é Deus, ainda assim ele humilhou-se a si mesmo. É por isso, irmãos, que a humildade sempre vai ser o que é compatível com a vocação para a qual nós fomos chamados. Você entende isso nessa noite? A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas Ele dá maior graça aos humildes de coração. Aleluia. Depois da humildade, o texto fala de mansidão. Queridos, se tem outra coisa que o mundo despreza, é a mansidão. Lá fora, irmãos, lá no mundo, quando você tem uma atitude de mansidão, está muito sujeito você virar alvo de piada, está muito sujeito você ser alvo de escárnio, porque o mundo nos incentiva a sempre retribuirmos na mesma moeda aquilo que recebemos. Quando não na mesma moeda, o mundo nos ensina o troco ser maior ainda. E aí nós vivemos, irmãos, em um mundo sem paz. Aí nós vivemos em um mundo, irmãos, de guerras. Mas eu não estou falando da guerra da Rússia com a Ucrânia. Eu estou falando em guerras dentro de famílias. Eu estou falando em guerras aqui na rua, no trânsito. Eu estou falando em guerras, irmãos, dentro do local de trabalho. Sabe por quê? Porque falta mansidão. Porque falta se portar dignamente conforme a chamada da sua vocação. Porque eu não posso deixar baixo, porque eu não posso deixar quieto, porque eu tenho que mostrar que comigo não é assim. Pode ser com todo mundo, mas comigo não vai ser, irmão. Tem que ser o contrário. Você tem que ser a luz nesse mundo. Você tem que ser o sal dessa terra. Você tem que ser exemplo de mansidão nessa terra. Você é servo do Senhor Jesus. O maior exemplo de mansidão aqui na terra.
dizer algo para você, irmão. Jesus um dia falou assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aí eu pergunto para você nessa noite: você é a ovelha do bom pastor? Amém? Não são todos? Você é a ovelha do bom pastor? Aleluia. Característica da ovelha: mansidão. Aleluia. O bom pastor, irmãos, não tem bodes no seu rebanho. Bode da cabeçada, né? E não desiste. Ele dá 1, 2, dá 3. Pode se machucar, pode se ferir, mas não desiste. Agora a ovelha é mansa. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Essa semana, dentro da tua casa, em primeiro lugar, dentro da tua casa, vai ter momentos que a ira, a cólera vai vir, sabe? O sangue vai ferver. O velho homem, a velha mulher vai querer ressuscitar. E aí nesse momento, eu peço para você, lembre da palavra ministrada no teu coração no dia de hoje. Aí nesse momento, porte-se, ande como é digno da vocação que você foi chamado. Daí nesse momento, mas não é aqui na igreja, irmão, ninguém dá cabeçada, mas muitas vezes dentro de casa dá. Aqui na igreja, irmão, aqui todo mundo cordeirinho, todo mundo ovelhinha, coisa linda de Jesus. Mas muitas vezes no serviço dá cabeçada, igual hoje. É verdade ou eu estou mentindo aqui no púlpito? Aqui na igreja, irmão, somos todos ovelhas, né? Só falta falar bé. Mas no trânsito, o trânsito. O trânsito. Revela, né, a velha natureza, o velho bode querendo ressuscitar. Dizer algo para você nessa noite, seja aqui dentro da igreja, num culto abençoado como este, seja dentro da tua casa, seja no teu trabalho, seja no trânsito, porte-se como é digno da vocação que você foi chamado. Você tem vocação para ser ovelha, você não tem vocação para ser bode, não. Aleluia, você tem vocação para ser ovelha do bom pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 2, irmãos, vai falar também de longanimidade. Sabe o que significa longanimidade, irmãos? Significa demorar para se irar. E aqui, irmãos, aqui, mais uma vez está apontando para Cristo, para o nosso Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz, no Salmo de número 103, que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Ao falar da misericórdia do Senhor, o salmista fala assim: olha, graças a Deus que o nosso Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Porque senão, irmãos, não tinha um de nós aqui, eu era o primeiro que estava perdido já. Mas eu não ia estar sozinho não, você ia estar junto comigo lá fora. Só que a palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor é longânimo. Aleluia. É por isso que você desobedeceu ao Senhor. Aleluia. É por isso que o vaso trincou, rachou. Aleluia. Mas o Senhor não joga esse vaso fora. Ele pega esse vaso, ele quebra, amassa de novo e faz um vaso de honra na sua presença. Pura bacana. Só que tem um detalhe: o Senhor é longânimo para conosco. O Senhor nos dá 2, 3, 4, 5, 6. Você já parou para pensar? Só no último mês, só desde a última ceia que você participou desse lugar, quantas chances o Senhor já te deu? Quantas vezes o Senhor já te segurou pela mão, te colocou de pé novamente?
Porque você já teria caído, eu já teria caído. Aleluia. Mas Ele é longânimo. Aleluia. Ele é longânimo. Então Ele nos coloca em pé mais uma vez. Então Ele pega o vaso que está trincado, que está quebrado, que está amassado, e faz um vaso novo de honra na sua presença. É por isso que a longanimidade, irmãos, também aponta para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Seguindo o texto, suportando-vos uns aos outros em amor. Aleluia. Eu sempre falo aqui, irmãos, e sempre vou falar quantas vezes que nós não suportamos o nosso irmão. Não suportamos a nossa irmã. Sabe por quê? Porque ele é diferente de nós. Porque ele teve uma criação diferente que a nossa. Porque teve uma educação diferente que a nossa. Ou talvez faltou-lhe, né, na nossa visão, faltou a educação que eu tive. É assim ou não é, irmãos? Faltou a educação que eu tive. Faltou a correção que eu tive. E aí, irmãos, começa a gerar em nós um sentimento de não suportar aquela pessoa. Oh, aleluia. E esse sentimento não provém do Senhor. Esse sentimento é semente do mal na minha vida e na tua vida. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. O irmão, a irmã que está aí, não teve a mesma educação que você teve, a mesma criação, ou oportunidades, ou visão de mundo, ou experiência de fé que você já tem. Mas deixa eu dizer algo para você: ele, ela também é escolhido pelo Senhor. Ele e ela também foi chamado para a salvação, assim como você foi. Aleluia. Quantos entendem isso nessa noite? Às vezes, irmãos, nós não temos paciência, longanimidade e não suportamos uns aos outros, mas esquecemos que alguém teve paciência conosco, alguém teve longanimidade conosco, alguém nos suportou, queridos. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Quando você se sentir muito assim, não suportando mais os outros, lembre-se que você também é insuportável. Amém? Sua esposa que o diga, né, pastor? Seu marido que o diga. O problema, irmãos, é que nós só enxergamos o quão insuportáveis os outros são, e não quão insuportável nós somos. Porque se nós enxergássemos o quão insuportável nós somos, nós suportaríamos uns aos outros em amor. Porque entenderíamos que sim, eu estou suportando o irmão José, mas o irmão José também está me suportando. Aleluia. Eu estou suportando o irmão Abraão, mas o irmão Abraão também está me suportando. Eu estou suportando a minha esposa, mas a minha esposa também está me suportando. Porquem-se, andem como é digno da vocação que vocês foram chamados. Isso aqui é doutrina prática para a tua vida. Isso aqui é para você colocar em prática ainda nessa noite na tua casa. Isso aqui é para você colocar em prática ainda nessa semana no teu trabalho, ainda nessa semana no teu meio social. Aleluia. Quantos entendem a palavra de Deus nessa noite? Eu sinto a presença de Deus enquanto eu ministro isso para você nessa noite. O versículo 3 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O versículo 3, irmãos, vai nos dizer mais uma coisa que nós precisamos fazer, porque é digno da vocação que nós somos chamados. E isto é procurar. Esse procurar, irmãos, é se esforçar.
Procurar, irmãos, é o seguinte, né? Deixa eu dizer algo para você, irmão. Lá em casa, às vezes eu falo assim, amor, onde é que está a chave do carro? Porque eu tenho, né, amor, e irmãos, ela suporta isso há 16 anos. Onde é que está a chave do carro? Eu esqueci onde que eu deixei. Irmãos, eu tenho o péssimo hábito de cada vez colocar num lugar diferente. Mas na minha cabeça, irmão, naquele lugar ali vai ser bom para mim encontrar. Vou deixar aqui porque aí eu não vou esquecer. E aí eu esqueço. No bolso da calça, no bolso do paletó, numa gaveta, em cima da geladeira, irmãos, incontáveis lugares. E ela, irmãos, com todo amor e com toda a visão apurada que a mulher tem, precisa de duas coisas. Primeiro, a mulher tem uma visão, né? O marido vai lá, abre a geladeira e fala assim, cadê? Está na frente do marido, mas ele não enxerga. A mulher não precisa nem olhar, ela fala, ó, tá assim, segunda prateleira, do lado do pão, não é? É assim ou não é? Ou é só lá em casa que isso acontece? Ela não precisa nem olhar, né? Mas quando é necessário, ela vai com a visão apurada. Agora, além de tudo, irmãos, a mulher tem muito amor para fazer isso, né? Amém, irmãs? Amém. Amém. Por que eu falei isso? Porque quando você não acha alguma coisa, sabe o que tem que fazer? Procurar. E tem vezes, irmãos, que a pastora não pode, né? Encontrar a chave na mesa. Ela fala, amor, procura. Procura que você vai achar. Irmãos, aí eu preciso levantar. Aí, meu Deus, eu tenho que sair. Cadê essa chave? Eu vou. E pego uma calça e levanto o travesseiro e abro gaveta. E uma hora eu encontro a chave. Por quê? Porque eu procurei. Eu tive uma ação, eu tive uma atitude. Pastor, então por que o pastor continua? Não vamos entrar nesse assunto, amém? O exemplo aqui é para explicar o que significa procurar. Procurando guardar a unidade da paz. Significa se esforçar. Significa tomar uma atitude. Amém? De braço cruzado ninguém procura nada. Sentado ninguém procura nada, mas quando você toma uma atitude, quando você se coloca de pé, quando você precisa e vai atrás, você procura e você acha. Essa palavra, irmãos, é tremenda. Procurando guardar. Algumas traduções, como a NVI, eu acho que já cita, esforçando-se para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso aqui, irmãos, aí entra, né, na palavra que nós falamos aqui de manhã sobre unidade. E eu não tive tempo, irmãos, para abordar esse tema como deveria. Mas isso aqui, irmãos, antes de falar da unidade, Paulo diz assim, olha, procurem guardar a unidade do Espírito. Se esforcem para guardar a unidade do Espírito. Glória. Faça cada um a sua parte para guardar a unidade do Espírito. É isso que Paulo está falando. É isso que esse versículo 3 significa. Significa ações práticas que vão culminar em uma unidade. Aleluia. Você entende isso nessa noite? Agora, não sei se na tua tradução, mas na Almeida corrigida, irmãos, depois de unidade do Espírito pelo vínculo da paz, tem 2 pontos para aí dar prosseguimento no versículo 4. Eu oro para que todas as traduções tenham isso, porque isso é muito importante. Essa pontuação no final do versículo 3, irmãos, vai apontar o que significa o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. Note que no versículo 3, Paulo está dizendo assim, olha, procurem, se esforcem para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 2 pontos, ou seja, na sequência vem uma explicação sobre esse vínculo da paz, que faz com que a unidade do Espírito permaneça intacta no meio da igreja do Senhor.
uma coisa que liga. Pode ser pessoas, pode ser coisas. O vínculo é algo que liga. Você tem vínculo com os teus familiares, né? Vínculo familiar. Por quê? Porque você é ligado por eles, a eles, pela tua família. Você tem vínculo com os irmãos da igreja. Por quê? Porque você é ligado a eles por Cristo Jesus. Amém, igreja? Agora o texto vai falar desse vínculo da paz, que faz com que a unidade do Espírito permaneça intacta no meio da igreja do Senhor. E na sequência vem uma explicação. Essa explicação dos versículos 4, 5 e 6 vai apontar, irmãos, para 7 pilares. Esse um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, não são palavras jogadas ao vento, são 7 pilares que fazem com que este vínculo da paz permaneça de pé, sustentando a unidade do Espírito na igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não são apenas frases para colocarmos em camisetas, não. Tem um significado. São pilares que fazem com que este vínculo que nos une permaneça intacto. E agora lembre que o versículo 3 fala para nós nos esforçar para guardar isso. E aí o versículo 5, 6 e 7, 4, 5 e 6, irmãos, vai apontar para esses 7 pilares. O primeiro que fala ali, irmãos, fala de um só corpo. Está falando aqui literalmente da igreja do Senhor Jesus. Há um só corpo. Não existe, irmãos, placa denominacional lá no céu. Eu sou Brasil para Cristo, eu sou Assembleia de Deus, eu sou Batista, eu sou Quadrangular, eu sou isso, eu sou aquilo. Não existe nada disso lá no céu. Lá existe os salvos, os remidos do Senhor Jesus, que formam todos juntos um só corpo. Aleluia. Quantos entendem isso nessa noite? Precisamos entender isso. Em Cristo, depois do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nós fazemos menção nessa noite, não há mais judeu, não há mais grego, não há mais distinção de raças, de denominações, de credo. Não, está em Cristo, nova criatura é corpo do Senhor Jesus. Aleluia. Aí na sequência, irmãos, fala que há um só Espírito. E aqui, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Precisamos, apesar que nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é o que convence do pecado, é o que trabalha em nós aqui na terra, é o que nos molda, nos capacita, nos orienta, nos faz lembrar das palavras de vida. Nós sabemos disso tudo. Mas muitas vezes, irmãos, nos dias atuais, espíritos enganadores têm entrado dentro das igrejas. Muitas vezes, irmãos, eu falo nos dias atuais porque é a nossa realidade. Bem sabemos que isso acontece desde o primeiro século, mas eu preciso falar daquilo que acontece hoje. Eu preciso aplicar essa palavra nas nossas vidas hoje. Você entende isso? Existe hoje, irmãos, dezenas, centenas, milhares de espíritos enganadores operando dentro das igrejas. Mas nós precisamos, irmãos, nos posicionar, manter esse pilar de um só Espírito de pé. Aleluia. Aqui não tem espaço para espírito de divisão, não tem espaço para espírito de intriga, não tem espaço para espírito imundo. Não, aqui só pode ter espaço para o Espírito Santo de Deus. Cuidado com os espíritos enganadores que operam nos nossos tempos. Cuidado com os espíritos enganadores que falam em nome de Deus. E a Bíblia diz que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Cuidado com o espírito do anticristo que já opera em nosso mundo. A figura terrena, pessoal do anticristo ainda não foi revelada, mas o espírito do anticristo já opera em nosso mundo, já opera em nosso meio. E muitas vezes nós pensamos nessa questão de espírito do anticristo, visão do anticristo, apenas aquilo que vai contra, que difama o nome do Senhor, ou que persegue cristãos, mas
você olha para a palavra de Deus, você vai entender que o que o espírito do anticristo está fazendo é preparando um homem que vai se sentar em um trono e dizer que é o próprio Senhor. O espírito do anticristo nos opera para nos enganar com astúcia, e vai culminar na chegada do homem do anticristo perverso, e esse vai enganar muitos, fazendo achar que ele é o próprio Senhor. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Falamos aqui semana passada, lembra do rio de água viva, que é o Espírito Santo de Deus? Não deixe esse rio parar de fluir na tua vida. Não deixe essas águas saradoras e transformadoras do Espírito Santo de Deus parar de fluir na tua vida. Esse Espírito é o único que pode estar em nosso meio, habitar em nossas vidas e direcionar os nossos passos. É o Espírito Santo de Deus. Primeiro pilar é um só corpo, a igreja do Senhor. Segundo pilar, um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Terceiro, ainda no versículo de número 4, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Lembra que lá no versículo 2, no versículo 1, o texto fala da nossa vocação. Que vocação é essa? É a vocação para a salvação. Agora, a vocação na qual nós somos chamados contém uma esperança, só uma. Aleluia. É por isso, irmãos, que o evangelho que não prega céu e inferno não é o evangelho genuíno. Por isso que o evangelho que não lembra você que você precisa andar nessa terra, mas buscando o céu, não é o evangelho genuíno, porque o evangelho genuíno tem uma só esperança, e essa esperança é um dia estarmos com o Senhor na eternidade para todo sempre. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Nós temos aqui trabalhos diferentes, estratégias de vida diferentes, criações diferentes, aplicações financeiras diferentes, pensamento e visões terrenas diferentes, mas a nossa esperança precisa ser só uma. O nosso alvo precisa ser só um. Quantos entendem isso nessa noite? Hoje o Senhor está te lembrando nesse lugar mais uma vez. Nossa esperança é a sua vinda. Nossa esperança é a sua vinda. Nossa esperança é a sua vinda. Se você não estava lembrando disso, se não estava pensando nisso, se essa não era a tua esperança nos últimos dias, hoje a palavra de Deus está falando com você nesse lugar. Porte-se dignamente conforme a chamada da sua vocação. Você foi chamado para esperar a vinda do Senhor Jesus. Quantos estão entendendo a palavra de Deus nessa noite? Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor. Versículo de número 5. Nesse momento, queridos, Paulo está escrevendo sobre a autoridade de Cristo sobre a sua igreja. Quando Paulo está dizendo que há um só Senhor sobre a igreja, é um só, não existem dois. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. O Senhor não divide o senhorio dele contigo na tua própria vida. O Senhor não divide o senhorio dele. É um só Senhor. Ele não é teu Salvador se Ele não for teu Senhor. Glória a Deus. Você entende isso nessa noite, igreja? Ele é Senhor. O significado dessa palavra, irmãos, é literalmente dono. Ah, pastor, mas ninguém me manda, ninguém é meu dono. Então você não pertence ao Senhor Jesus.
Porque a Bíblia diz, irmãos, que Ele nos comprou, e não foi com ouro e nem prata, foi com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele nos comprou, nós somos propriedade sua, povo adquirido por Ele. Ele é nosso Senhor, único Senhor. Quantos podem adorar ao seu Senhor essa noite, neste lugar? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai amar um e desprezar o outro, ou amar o outro e desprezar o primeiro. Há um só Senhor, Ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Renda-se ao senhorio do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Não há entendimento da morte e ressurreição de Cristo se você não se render ao seu senhorio. Muitas vezes falamos palavras bonitas sobre a ceia, palavras de impacto sobre a ceia, né? Falamos muito de amor, e sim, existe muito amor envolvido no ato da crucificação de Cristo. Mas esquecemos que se não houver senhorio dele sobre nossas vidas, não há nada. Você entende isso nessa noite, igreja? Glória a Deus. Ele é Senhor. Renda-se ao seu Senhor. Aleluia. Seguindo o texto, há uma só fé. Quando o texto fala aqui de fé, irmãos, não é aquela fé de crer no milagre, não é esse tipo de fé. Não é fé pessoal. O texto aqui faz referência, irmãos, ao conteúdo do Evangelho. O texto aqui faz referência à sã doutrina das Escrituras. O texto aqui, quando fala que há uma só fé, faz referência, irmãos, a tudo aquilo que envolve os princípios, os valores que compõem o Evangelho de Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. E quando o texto fala isso, irmãos, é muito importante nós prestarmos atenção e entendermos que nessa unidade da fé não existe espaço para heresias, não existe espaço para distorções. Podem ser palavras bonitas ao seu ouvido, podem ser palavras que massageiem o teu ego, mas se distorcem a verdadeira palavra do Senhor Jesus, não faz parte dessa única fé que nós temos em Cristo Jesus. Você entende isso nessa noite? Existe uma só fé, existe um só caminho, e não existem atalhos nesse caminho. Não podem haver distorções dessa única fé. A nossa fé, irmãos, é o apanhado, é o total daquilo que compõe os princípios, os ensinamentos, a doutrina, o genuíno Evangelho do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda no versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando o texto aqui fala de um só batismo, nós temos referência a isso nessa noite. Ao recebermos em comunhão a irmã Luana, que desceu as águas batismais, e ela, através do batismo, expressou publicamente a sua fé em Cristo Jesus. E Paulo escreve, irmãos, que isso é um sinal, uma referência, uma simbologia da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mortos para o pecado e agora vivos para uma nova vida em Cristo Jesus. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Para encerrarmos a palavra, versículo 6, se você está com a tua Bíblia aberta. Um só Deus e Pai de todos. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando o texto faz referência ao Espírito, está falando ao Espírito que nos mantém unidos como igreja.
Quando o texto faz referência a Cristo, está fazendo referência ao Senhor das nossas vidas, aquele que manda literalmente em nós. Quando o texto faz referência a Deus, ele está falando que esse Deus é Pai. Aleluia. Esse Deus é Pai, esse Deus é Pai, aleluia. Entenda isso nessa noite. E esse Deus que é Pai, Ele é também sobre todos, mas Ele também é por todos, aleluia. Quando fala que Ele é sobre todos, fala da sua soberania, mas quando fala que Ele é por todos, fala da sua provisão, do seu cuidado, da sua proteção, do seu carinho, aleluia. Assim como um pai deve ser, assim é o nosso Pai Celestial. Eu digo a você algo nessa noite, talvez nesse dia dos pais, você entristeceu o teu coração. Talvez nesse dia dos pais você não tenha lembranças boas para comemorar, mas hoje a palavra de Deus vem como uma flecha no teu coração, para te lembrar que mesmo que você não tenha um pai aqui nessa terra, você tem um pai que é por ti, você tem um pai que é para ti, você tem um pai que é sobre ti. Alegre o teu coração nessa noite, glorifique ao Senhor nessa noite. Você tem um Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Pais terrenos falham, o Pai do céu não falha. Pais terrenos podem ferir, pais terrenos podem machucar, pais terrenos podem abandonar, pais terrenos podem faltar, mas esse Pai que nós temos, irmãos, que todos nós temos, esse Pai não falha na tua vida, esse Pai não falta na tua vida, aleluia. Ele é sobre ti, sim, Ele é autoridade, como o Pai deve ser, mas Ele também é por ti, Ele cuida de ti, assim como o Pai também deve cuidar. Todos entendem isso nessa noite? Esse Pai é tanto por ti. Quem de nós nunca viu aquela disputa no meio de uma família, né? O pai é mais pelo fulano, o pai é mais pela fulana. Fulano é a queridinha do pai, o fulano é o queridinho do pai. É assim ou não é? Pais terrenos. Quem de nós nunca ouviu uma história triste de um pai que desprezou, de um pai que abandonou, de um pai que feriu, de um pai que decepcionou? Pais terrenos. Agora esse pai, ele é tanto por ti, por mim, pelo irmão que está do teu lado, pela irmã que está do teu lado. Ele é Pai de todos, e Ele é tanto por todos, como diz o texto, que Ele entregou por todos o Filho unigênito para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Pais que estão aqui nessa noite, mesmo que amassem demais um filho, jamais dariam a vida de outro filho para salvar outro. Um pai é impossível de fazer isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que pode ser que por alguém que mereça muito, alguém ouse dar a sua vida. Capítulo
capítulo 5 de Romanos. Mas aí Deus fala assim, o Paulo fala assim, mas Deus, o Pai de todos, o Pai que é por todos, Ele não fala que te ama, Ele prova que te ama. Aleluia. 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 Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, aleluia. Coloque-se em pé nessa noite em nome do Senhor. Sete pilares, irmãos, que sustentam esse vínculo da paz. Sete pilares, irmãos, que sustentam essa unidade da igreja. Sete pilares, irmãos, que apontam para Cristo, sua obra redentora e seu trabalho que é diariamente operado em nós através do Espírito Santo de Deus. Há um só corpo, e você já faz parte dele, amém, igreja? Há um só Espírito, e ele deve ser o único Espírito que domine e habite o teu ser. Aleluia. Há uma só esperança, essa esperança é a vinda do Senhor Jesus. Há um só Senhor, somente Cristo pode ser Senhor sobre a tua vida. Há uma só fé, ou seja, há um só caminho, há um só conjunto de preceitos que nos levam a Cristo Jesus e consequentemente a salvação. Há um só batismo, ou seja, há uma só expressão pública de fé que confirma aquilo que já aconteceu no teu interior. Aleluia. Mas não esqueça que há um só Deus. E esse Deus é Pai de todos e é Pai por todos. Aleluia. Teve gente que nessa noite, ou perdão, durante esse dia, teve o seu coração ferido, entristecido, machucado, porque faltou o abraço do seu pai, ou porque teve lembranças ruins do seu pai. Mas para estas pessoas nessa noite, na verdade para todos, a palavra de Deus vem nos lembrar que há um Deus que é Pai de todos, que é Pai por todos, aleluia, e que não apenas fala para ti que te ama, mas prova para ti que te ama. Ele entregou o seu Filho unigênito a morrer numa cruz, e disso fazemos menção nessa noite do culto da ceia do Senhor. A morte de Cristo é a expressão maior de amor que existe nesse mundo. A morte de Cristo é o amor maior que um pai poderia ter por um filho nesse mundo. Porque é um amor que não termina com 10, 15, 20, 30 ou 50 anos. É um amor que se estende por toda a eternidade.